Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 16 de dezembro de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e eu quero, meus amados, meus queridos, trazer uma reflexão nessa manhã, nesta manhã que você está aqui comigo ouvindo esse vídeo, amém? Eu não ia trazer esse vídeo não. Eu não iria trazer esse vídeo não, mas lendo, o Senhor queimou meu coração e eu acho que é tempo da gente pensar. O crente, a noiva sensata, prudente, ela pensa. A pessoa que está em vigilância, ela observa, ela pensa, ela tenta raciocinar nas coisas da vida. E quando ela vai meditando na palavra de Deus, como diz a palavra, meditar na palavra do Senhor, quando a gente começa a seguir esse ensinamento glorioso, a gente cresce como pessoa, cresce espiritualmente, cresce em comunhão com o Senhor, e eu não poderia deixar de compartilhar essa meditação aqui com os irmãos. Então, sem me alongar muito, no livro de Atos, capítulo 8, eu quero ler do versículo 9 até o versículo, deixa eu só perceber aqui, até o 39. São dois casos de dois homens que vêm para os caminhos do Senhor. Um vem de modo errado e o outro vem de modo certo. Mas nos dois casos você vê claramente como que o nosso amado Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, amém? Como que ele ama quem o ama, como que ele vem de verdade a quem o quer de verdade, amém? Então vamos prestar atenção, eu vou ler e a gente conversa um pouquinho, não é intenção minha fazer um áudio grande hoje não. Então Atos capítulo 8, versículo 9 em diante. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque há muito tempo os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E o próprio Simão, então, abraçou a fé e, tendo sido até batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. O capítulo 8 do livro de Atos, ele começa com a primeira perseguição da igreja. Foi logo após a morte de Estevão. Após a morte morte dele, tá? Ele foi apedrejado e ali começou a perseguição da igreja. Então, todos ali então se espalharam. E numa dessas espalhadas, Felipe foi parar lá na cidade de Samaria e foi pregar ali. Foi pregando a palavra, e ali veio realmente o milagre da presença do Espírito Santo no meio daquele povo, cumprindo ainda a profecia de Joel capítulo 2, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas tenham sonhos, vossos velhos visões, por aí vai, tá bom? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram para lá. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, o mágico, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus.
Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão o mágico lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Segundo caso. Um anjo do Senhor falou então a Felipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele então se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Felipe para subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante ao seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amados, eu me emociono muito com certas coisas que eu leio na Bíblia. Falo certas coisas, porque senão eu me emocionaria com toda a Bíblia, né? Mas a Bíblia é uma bênção. Aqui a gente vê esse moço etíope, um alto oficial da rainha, né? Ele era um homem realmente muito elevado de cargo, provavelmente era muito rico, e ele estava buscando o Senhor. Você vê que ele veio adorar em Jerusalém. Ele veio, provavelmente era um judeu, né? E talvez ou era um judeu ou ele era um admirador do Deus de Isaac, Abraão e Jacó, não se sabe. Mas eu imagino que ele era um etíope judeu. Com certeza ele poderia ser da descendência também, né, de judeu, das tribos que foram dispersas. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele vai, adora, vem com o livro de Isaías, e ali estava falando de Jesus, quando o profeta Isaías anuncia Jesus. Mas ele não entendia nada, e vê então o Espírito Santo e arrebata Felipe, manda Felipe, vai lá, vai ali. Porque eu vejo, eu me emociono porque eu vejo uma cena do Senhor, como que ele fica entusiasmado, como que o Espírito Santo regozija quando vê alguém com o coração realmente aberto e disposto a buscar o Senhor. É isso que me emociona. Você vê o Criador de todas as coisas concentrado em cada ser humano, em cada alma sedenta dele. A Bíblia fala: vinde a mim aquele que está cansado e abatido, e eu vos aliviarei. Sabe, muitas vezes as pessoas que vêm e se convertem ao Senhor são pessoas que estão cansadas deste mundo, estão cansadas da mentira, estão cansadas de tanta bagunça, estão abatidas, porque
Sabe, o coração, ele deseja por mais, olha, nós somos filhos do Criador e a gente se volta a desejar por ele. Sabe, todos os seres humanos nascidos de homem, digamos assim, né, eles nascem predispostos a buscar Deus. Mas o que você está dizendo, Ana? Então o povo que foi para o inferno, se eles foram para o inferno, cadê essa predisposição em buscar Deus? É o seguinte, se você pega uma tartaruga marinha, uma tartaruga aquática, ok? Você pode pegar... uma boa história que meu marido me conta muito é o polvo, aquele animal que tem 8 tentáculos, né? O polvo. Várias vezes passa na televisão sobre o polvo. O polvo é um animal muito curioso. O polvo é um animal que é o seguinte, se você tira ele do habitat natural dele, da água, ele vai sempre buscar por água. Diz que ele suporta até 8 minutos fora da água, depois ele morre. Mas conta, a gente estava vendo na televisão um programa que fala de aquários, né? E eles fazem aquários bonitos aí para pessoas no mundo inteiro e tal. E aí uma mulher queria um polvo no aquário dela. E aí eles comentavam com a mulher, a gente tem que selar esse aquário, a gente tem que fechar ele, porque esse polvo então foge, ele escapa. Aí ela ficou até assustada e tal. Aí eu perguntei pro meu esposo, mas é verdade? Se a gente tivesse um polvo no aquário aqui, você acha que ele sairia do aquário? Meu marido falou, olha, sabe o que ele faria? Ele ia sair do aquário, ele ia lá atrás da codorna, que eu tenho 3 codorninhas de fora. E meu marido falando, ele é tão inteligente, ele é tão sagaz, que ele conseguiria pegar uma dessas codorna, e comer. Talvez ele traria ela para dentro do aquário e matava ela, depois ele comia ela. O que seria isso? Ele sempre volta para a água. O polvo, ele sempre volta para o seu habitat natural. E todo animal marinho, não só o polvo, as tartarugas, todo animal marinho. Você pode pegar um animal marinho que fica fora d'água, por exemplo, a tartaruga marinha, né? Você pode pegar esses animais, você pode tentar trazer para sua casa, mas se ele foge, ele vai se direcionar sempre em direção ao mar. Assim é o ser humano. Sabe, nem sempre os animais podem sobreviver. O polvo, depois de 8 minutos, pode morrer. Ele pode entrar na primeira fonte de água que ele encontrar. Talvez ele vai parar dentro do vaso da sua casa, do banheiro da sua casa, né? Mas independente de qualquer coisa, é um animal que vai buscar sempre o seu habitat natural. O ser humano, ele é criado imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus sopra o fôlego de vida. O homem é triuno, ele é feito de carne, alma e espírito. Mas o homem é criado por Deus e ele é a imagem e semelhança de Deus. Então o homem ele vai sempre aspirar, a natureza humana do homem, ela vai sempre buscar por um Deus, por uma divindade. Por um Deus mesmo. Nós não vamos buscar por nada que não seja menos do que um Deus. Você não vai ver um ser humano buscando nada inferior a esse título. Eu não sei falar com outras palavras. É onde nós temos o vazio dentro do nosso coração. Então o homem, por natureza, ele tem que buscar um Deus, uma divindade, um ser superior. Um ser que criou todas as coisas, um ser que possa explicar para ele e mostrar para ele as maravilhas. Basta você ver os cultos pelo mundo afora, de outras religiões. Todos eles buscam uma divindade, porque está dentro do homem. Isso é uma espécie de código genético que está dentro do homem. O homem precisa buscar a Deus. Infelizmente, Satanás trouxe a mentira dos deuses pagãos, oferecendo para essas pessoas algo que as faça fascinar-se, não? Elas ficam fascinadas com aquele Deus. Então eles pegam o Deus Sol, por exemplo, na época dos egípcios, né? Tinha o Deus Ra, que é o Deus Sol, e ele era colegado à agricultura, ele era colegado provavelmente à fertilidade, a essas coisas, e as pessoas, elas queriam ter prosperidade, elas queriam ter agricultura, elas queriam ter tudo. Então, os sacerdotes, eles traziam para o Deus Ra a atenção do coração daqueles homens.
E eles então iam crescendo de geração em geração, inclinados para aquele Deus, para aquele ídolo, que na realidade é um demônio. Mas é sempre a aspiração genética do ser humano, buscar uma divindade. Só que a diferença que cai aí nesse caso é por que o coração do homem busca uma divindade. Aí você vê aqui, eu li duas histórias, eu disse Felipe o eunuco e Simão o mágico. Simão, ele já estava envolvido no mundo do ocultismo. Essa magia que ele praticava, vocês podem ter certeza que tinha uma pitada de ocultismo no meio. Não existe mágico, bom, tem os mágicos vagabundo, pé de chinelo, né? Que faz aquele truquinho barato, mas quando uma pessoa realmente ela está envolvida e seriamente busca esse mundo da magia, essa pessoa vai terminar no ocultismo, isso é sem dúvida, porque ela precisa praticar o ocultismo, ela precisa buscar no ocultismo a receita e a capacidade para fazer certas magias, né? Então, provavelmente, uma pessoa que mexe com magia, com mágica, ela tende também a mexer com adivinhação, ela tende a mexer com cartas. Hoje, os mágicos atuais, eles devem mexer com cartas de tarô, com jogo de búzios, né? Com quiromancia, com adivinhação, porque eles é uma coisa ligando com a outra, até que muitos deles vão se aprofundando nesse mundo terrível e começam a ter contatos com demônios mesmo, e aí vão desenvolvendo mais mágicas ainda. Isso sem falar outras coisas mais pesadas aí desse mundo da mágica. Se você pesquisar no YouTube aí o título Mágica Demoníaca, você vai descobrir muita coisa pesada desse mundo. Se você é alguém que gosta de mágica, tome cuidado, porque são caminhos tortuosos. Então esse Simão aqui, ele era um mágico, ele era o capo, né? Ele era o the best, né? O melhor da terra de Samaria. Ele era chamado o grande poder, né? E o povo tadinho do povo, né? Ignorante, pensava que aquele homem tinha recebido o poder do próprio Deus para praticar sua magia, e ele ganhava dinheiro, ele enganava os pequenos e os grandes. Aí chega Filipe em Samaria, expulsando demônio, curando os enfermos e com autoridade no poder do Espírito Santo, fazendo prodígios e maravilhas, né? Que sabe lá o que ele fazia, mas seja lá o que foi, diz que vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Aí o que ele faz, meus irmãos? Ele oferece dinheiro. Primeiramente, ele, né, o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido até batizado nas águas. Amém? Ele não foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi batizado nas águas. Ele então acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Quer dizer, ele viu alguém maior do que ele. Então ele estava louco, ele estava extasiado, ele estava impressionado. Como que pode uma pessoa fazer todos esses milagres, né? Então chega Pedro e João, também fazendo as mesmas coisas, impondo a mão no povo, e o povo recebendo o Espírito Santo e o fogo queimando, né? Então ele continua acompanhando de perto, ele vai vendo aquilo até que ele vai e oferece dinheiro para os apóstolos, falando, vocês vão me vender essa indulgência, né? Eu vou querer também. Aí o Pedro, né, ele vira e responde que o dinheiro dele seria com ele mesmo, para a perdição, pois julgasses adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E Pedro ainda fala com ele, arrepende-te, pois talvez te seja perdoado esse pecado, esse intento do seu coração, pois ele estava em amargura e laço de iniquidade. Olha só, meus amados. Então você vê uma conversão falsa. Esse Simão, ele se converte simplesmente pelo interesse de também receber poder do céu. E o que ele ia fazer com esse poder do céu? Ele iria vender. Ele iria fazer como esses falsos pastores, esses falsos, homens que se dizem de Deus estão fazendo. Ia realizar milagres para cobrar dinheiro do povo. Ele ia curar as pessoas para cobrar dinheiro. E o dom de Deus vem grátis, né? Veio de graça. Nós vivemos a graça. A igreja recebe pela graça. Aí
o apóstolo Pedro, então, ele adverte esse homem, olha a resposta dele. Rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Não é que ele virou e falou assim, oh meu Deus, então eu estou em pecado, me perdoa, né? E se arrepende, chora. Não, ele vira para os apóstolos e pede para os apóstolos clamar a Deus para que tudo que eles falaram não viesse sobre ele. Quer dizer, eu vou continuar desse jeito, eu não vou mudar, eu não vou arrepender, mas vocês pedem para Deus para não me trazer essas maldições, né? Porque na realidade, o ser humano ele está debaixo de bênção ou maldição, meus amados. Às vezes parece dura falar essa palavra maldição, tal pessoa é maldita ou está maldita, né? Parece uma expressão tão pesada, mas ela é real. Ou você está debaixo da bênção e essa bênção só pode vir de Deus, ou você está debaixo da maldição. Porque se você não está debaixo da cobertura do Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo está cuidando de você, o Jesus Cristo amado, Yeshua, está cuidando de você, você está nas mãos do mundo, nas mãos do príncipe do mundo, nas mãos dos demônios, no próprio léu do teu próprio coração, laço de iniquidade. E isso é maldição. Que é maldição maior do que ir para o inferno? Tem gente ruim, cruel, ímpia, pessoas terríveis que vivem uma vida maravilhosa nessa terra. Não conhece nem um resfriado, tem sempre dinheiro, tem beleza, tem popularidade, tudo dá certo, a vida é maravilhosa. É o caso do rico e do Lázaro. Você vê a palavra lá falando da história do rico e do Lázaro. O rico nunca teve problema, a ponto que Abraão fala para ele, você já recebeu tudo que você tinha na terra. Agora você vai receber aquilo que você não teve, né? Aquilo, o que é justo. E ele foi para o inferno. Então tem gente que vive uma vida de prosperidade, desde quando nasce até quando morre. E nunca busca por Deus. Nunca sequer quer aprender sobre Deus. Eles vão buscando o Deus deles. É por isso que a Bíblia fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Ou você presta culto a Deus, o Deus Todo-Poderoso de Isaac, de Abraão e Jacó, ou você presta culto a Satanás, pai da mentira. É aí que tá. Então todo ser humano ele busca uma divindade. A resposta é, qual é a divindade verdadeira que você quer? Essa divindade que você está buscando é para suprir o teu coração e os desejos e concupiscências do teu coração? Ou essa divindade que você está buscando é para que o teu coração seja completamente disposto a esta divindade? Porque as pessoas, não pensem, não se iluda, os idólatras, e quando eu falo idólatra, é todo tipo de Deus, de lá do Deus verdadeiro, qualquer Deus que não seja o Deus verdadeiro, via idolatria. Essas pessoas, elas amam seus deuses, porque esses seus deuses, lhes dão ilusão de uma vida falsa. Pega, por exemplo, qualquer religião aí que não é a religião verdadeira, a religião da Igreja de Cristo, digamos assim, né? Pega qualquer idólatra. O povo pode fumar, pode beber, pode adulterar. Aliás, dependendo da religião, o cara não pode adulterar, mas adultera do mesmo jeito. Você pega a juventude. Pega esses jovens que não são cristãos verdadeiros. Pega um jovem católico, um jovem espírita. Sexo para esse povo é normal. Eu sou grande, sou vacinado, não devo nada para ninguém. Não estou pegando nenhum homem casado, nem uma mulher casada. Eu vou conhecer essa pessoa e eu preciso ter um contato mais íntimo. E ela não se sente em pecado, mas está lá adorando o seu Deus, está lá adorando o seu ídolo. E o seu ídolo em momento nenhum fala que aquilo é pecado. Ah, Ana, mas você está errada, porque o padre fala que a gente não pode adulterar, a gente tem que casar, a gente não sei o quê, mas não é isso, não é bem assim. Vamos pensar, se fosse assim, o mundo não estaria tão cheio de confusão como está. Se não é o Deus da Bíblia, até no meio evangélico, a idolatria traz pecado, laço de iniquidade. O Deus do coração de cada um é que leva essa pessoa para a sua salvação ou para a sua perdição. Se o Deus que está no teu coração é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, e você está selado pelo Espírito Santo, como os apóstolos iam batizando as pessoas genuínas, e elas recebiam mesmo o Espírito Santo, e ele cuidava dessas pessoas, e elas estão no céu.
Se você não tem esse Deus, meu querido, minha querida, você está debaixo de maldição. Automaticamente você está passando pela vida maldita, ausente de Deus. Então você vê aqui o interesse do tal de Simão. Ele não queria Deus porque ele o amou, mas ele queria Deus porque ele viu quem tinha esse Deus operando milagres, prodígios e maravilhas. Então ele pensou com os 2 parafusos que ele tinha na cabeça dele: se eu conseguir o poder que esses apóstolos têm, eu vou ficar mais forte ainda do que eu já sou. Que aliado é esse? Vou botar a mão no enfermo, ele vai ser curado. Vou botar a mão naquele ali, ele vai ser liberto. Uau! Agora nada me segura. Olha a intenção do coração dele: ambição, dinheiro, sucesso, fama. E era isso que ele queria: sucesso, fama, dinheiro, poder, impressionar as pessoas ainda mais. E aí você vê o mesmo Filipe, né, que esse Simão viu praticando todos esses milagres, sendo avisado pelo Espírito Santo de Deus do eunuco. O eunuco estava ali tentando entender a palavra de Deus, tentando, se esforçando com muito interesse de todo o seu coração a entender quem era esse Deus. O que é que Isaías está falando? Ele não entendia, mas ele estava tão interessado, ele estava tão devocionado, né? Devocionado, como é que fala? Dá para os irmãos entender o que eu quero dizer? Devotado, não sei. A entender sobre a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele conhece, meu irmão e minha irmã, o coração genuíno, o coração verdadeiro, o coração que realmente quer a Deus. Eu falo isso de todo o meu coração, porque eu vivi na minha carne, na minha pele, há bons anos atrás. Eu queria também o meu Deus de todo o meu coração, apesar que eu não sabia onde encontrá-lo, mas o meu coração clamava por Deus. Esse instinto, esse código genético de Ana Paula homem buscar a sua divindade estava escatando, estava gritando, estava clamando: eu quero o meu Deus, eu preciso de um Deus. Antes de me converter, essa era a minha base. Eu preciso de um Deus que guie a minha vida, que cuide de mim, que me ajude, que me direcione. E aí o Espírito Santo ouviu a voz e ele veio, assim como ele veio para esse eunuco. E vai vir para você, ou veio para você, ou virá para você, se você realmente busca ele. Porque você quer se apaixonar por ele. Então você vê, sabe, esse eunuco, esse homem era rico, era poderoso, era o servo da rainha, de uma rainha, mas era uma pessoa que já buscava a Deus. Você pode ter certeza, se ele já tinha o livro de Isaías, com certeza ele tinha alguma outra coisa. Você vê ele falando que ele veio, né, a Jerusalém para adorar. E ele foi provavelmente adorar o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E no seu retorno, ele pega o livro de Isaías e ali começa a falar de Jesus. E ele não entende. Eu fico imaginando o Espírito Santo observando esse eunuco. Sabe, eu fico observando o Espírito Santo. É claro que não, mas justo pra gente entender, né? Pra gente levar a coisa pra um lado mais animado. Desculpa, eu subi escada, meus irmãos, eu tive que dar uma escapada aqui rapidinho, eu tô meio cansada. Mas eu fico imaginando o Espírito Santo, sabe, olhando essa pessoa, esse eunuco, de longe assim, sabe? O eunuco lá folheando, tentando entender o livro de Isaías, aquela passagem. Provavelmente esse eunuco estava até frustrado. Poxa, eu não consigo entender, o que significa isso, o que isso quer dizer? E o Espírito Santo só olhando, sabe? Com aquele sorriso no rosto, com aquela alegria de quem diz: poxa, esse eunuco também quer me conhecer. Ele quer conhecer a Jesus, ele quer conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ele quer nos conhecer. E ele está tentando entender de todo jeito, mas a cabecinha dele não chega, a ficha não cai. Ele não pega no tranco.
E ali o nosso amado Espírito Santo vira para Filipe e fala, vai lá, vai para essa estrada. Vai, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. E ali Filipe, sem entender nada, simplesmente se levanta e vai. Ele vai. E ali caminhando nessa estrada, eis que tinha então o etíope, esse homem tão potente, tão superintendente, do tesouro dessa rainha dos etíopes. E ele vinha adorar em Jerusalém, ele estava voltando do caminho sentado no seu carro. Ele vinha lendo o profeta Isaías. E ali Filipe vê aquela história, ele entende tudo, Filipe ali entendeu qual que era o intento do Espírito Santo em enviá-lo àquela estrada, aquele caminho. E ali então pergunta para o etíope, o que você está lendo? O que você está fazendo? E o etíope então lê a passagem para ele, e ali então depois Filipe explica para ele. Ele ainda fala, você entende isso, Eu imagino o etíope leu, com o Filipe ali sentado do lado dele, o etíope leu. Você vê que é um homem bom, ele não tinha um pensamento, quem será esse homem que eu vou mandar sentar no meu carro, Será que é um ladrão? Será que é uma pessoa ignorante? Não, ele simplesmente senta aqui. Você vê que é um homem bom, um homem piedoso. E ali Filipe espera ele ler, depois ele vira para Filipe e fala, mas você entende isso? Você tem noção do que é isso? E ali o Espírito Santo, fala através da boca do profeta, do apóstolo, de Filipe. E ali ele explica tudo, ele fala de Jesus, ele termina ali o etíope então, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, o eunuco vira para etíope, eunuco é a mesma coisa, ele vira para ele e fala, olha que água, olha, o que me impede de ser batizado? Olha a simplicidade, olha a disponibilidade do coração desse moço. E ali então, Filipe vai, respondeu, é lícito se crer de todo o teu coração. E respondeu ele, disse, creio que Jesus é Cristo, Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe simplesmente desaparece no ar. O eunuco não viu mais esse homem, mas aí então ele sentou e se foi. Foi embora para sua terra. Já batizado na água, provavelmente mais tarde fora batizado também pelo Espírito Santo, porque ele estava buscando a ele de todo o coração. Amados, meus queridos, meus amados irmãos, leiam o livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho que livro melhor do que esse nesses dias não tem. Porque você, como igreja, noiva de Cristo, faz parte desse ministério tão glorioso. Se você quer conhecer e aprender sobre a sua identidade espiritual, leia o livro de Atos dos Apóstolos, leia toda a Bíblia, mas leia também esse livro. Pegue em particular hoje, essa semana, leia devagarzinho, com muita calma, para você entender o que é a verdadeira igreja. O que é, a nível espiritual, a verdadeira igreja. A igreja de Cristo, ela é pura, ela é disponível, ela é santa. Ela adora a Deus verdadeiramente de todo o seu coração. E ela realmente vive em unidade com os irmãos. É uma história que eu trouxe para os irmãos hoje. É uma palavra. Porque como encheu meu coração, eu creio que vai encher o coração de você. Entenda. O Espírito Santo está observando todos os homens. Todos os ímpios e todos os santos estão sendo observados pelo Espírito Santo. E ele conhece o coração de cada um. E não tenha dúvida, quando ele vê que esse coração verdadeiramente o deseja, ele vem. Ele vem, meu amado, sem freio. Ele vem com todo o vapor, ele vem com toda a alegria, ele vem com toda a sua poderosa força do amor. Ele vem. Ele entra com seu fogo no coração de quem o espera. E ali ele começa a revelar, ele começa a trazer a verdade daquilo que é para você. Eu espero e desejo do mais profundo do meu coração, minha irmã e meu irmão, que você queira o Espírito Santo, que você queira conhecer a Deus, que você deseje ao Senhor Jesus na tua vida. Eu desejo, porque essa
é a esperança dos santos. Eu hoje estou aqui cheia de coisa para fazer. Eu poderia ser a típica pessoa que diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Meu esposo, ele ontem abriu um negócio virtual, ele pagou para um site criar uma loja virtual para ele. E adivinha quem é que vai ter que resolver isso tudo? Que vai ter que gestir, vai ter que olhar, vai ter que controlar, vai ter que estar sempre acompanhando. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 6 anos. Agora eles estão na escola. São 9h40 praticamente da manhã. 12h30 eu tenho que estar com eles dentro da minha casa para eles almoçarem. Tem que estar com o almoço pronto. 1h30 da tarde eu tenho que correr com eles de novo para a escola, que eles vão até 4h30. Hoje é um típico dia que eu vou ter que arrumar um pediatra para conversar com ele sobre meu filho maior, que eu acho que ele está meio anêmico, sei lá. Quero pedir umas análises para esse pediatra para ver se está tudo bem ou não. Depois vou ter que levar esse menino, mais o irmãozinho dele, para a escolinha de futebol, que vai de 6h15 até 7h15 da noite, ou 5h15, não, de 5h15 até as 7 da noite. Nesse meio tempo eu não posso tomar um banho, não posso trocar de roupa, eu tenho que correr para minha casa, já está tudo escuro, tenho que cozinhar. Porque quando eles vêm eu tenho que lavá-los, dar banho neles, trocar de roupa, fazer eles jantarem. Nessa brincadeira já são 7h30, 8 horas da noite, 8h30 eu tenho que estar pondo eles para dormir. Eu tenho que estar com eles no quarto deles, orando com eles, lendo a Bíblia com eles. E aí 9 e pouca da noite é quando eu descanso do dia. Nesse meio tempo eu tô com uma casa para arrumar, eu preciso varrer a casa toda, eu preciso lavar banheiro, eu preciso fazer tanta coisa. Isso é todo dia, meu amado. Tem roupa para lavar, roupa para secar, roupa para guardar, comida para preparar, carne para descongelar. E a hora voa, a hora não espera. Tem uns peixinhos que eu tenho aqui na minha casa para dar comida, tem as minhas codorninhas para controlar. Sabe? E ainda para terminar, eu tô estudando. Porque eu também estou tentando aprender uma nova profissão junto com a minha irmã de Belo Horizonte, a minha irmã de sangue. E a gente está estudando aí sobre matemática, coisa que eu não gosto, mas eu estou tendo que estudar todo dia, 2, 3 horas por dia, à força, para conseguir ver, quem sabe, essa independência para o ano, para os meses que vem, né, trabalhando dentro de casa, sempre. Então, junta tudo. Eu sou uma típica pessoa que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E as pessoas onde eu moro pensam que eu estou o dia inteiro à toa, porque todo mundo pensa, né, que a gente não tem o que fazer. Eu sou a típica pessoa que parar para ler a Bíblia 10 minutos para mim é quase uma loucura, se eu for olhar com os olhos dos homens, com os olhos naturais da carne. Parar aqui, agora está dando 10 horas da manhã, eu ainda estou aqui sem fazer nada, só arrumei as camas hoje de manhã. Até agora não fiz nada. Alguém diria, meu Deus, mas dá conta? Para 12h30 tá com o almoço pronto, casa arrumada, tudo isso, ainda consegui arrumar um jeitinho de estudar um pouquinho ali. E enquanto eu tô aqui falando com os irmãos, eu tô publicando já um vídeo no YouTube. Então assim, sabe, aí chega sábado, domingo, para quem tem filho pequeno entende o que eu tô dizendo. Quando você tem criança, você não consegue ter tanto tempo. E quando tem é um sacrilégio, porque você acaba transcurando os seus filhos, porque você joga eles para um lado e vai fazer suas coisas. É uma correria, a cabeça fica a mil, porque junto com isso a gente pensa nos problemas dos irmãos, das pessoas, do próximo. A gente tenta cuidar, ajudar, orar, preparar, fazer alguma coisa. Então, meus amados, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Mas isso não me impede de parar todos os dias, meus 10 minutinhos, salve dias que eu não dou conta, porque eu não vou dizer que todo dia eu estou aqui certinho com o Senhor. Tem dia que eu falho, mas eu posso dizer que eu mais acerto do que falho com o meu Senhor, porque o meu coração o deseja. Como o ar que eu respiro, eu preciso respirar a palavra de Deus no meu espírito. Eu preciso buscá-la, é mais forte do que eu, não adianta. Se passa 2 dias sem ler a Bíblia, eu fico como quem não toma banho. Sabe, se você, talvez que está me ouvindo, você é uma pessoa aciada, limpa, higiênica, né? Então você toma banho todo dia. Você já viu, se você não toma banho um dia, como é que você se sente sujo? Às vezes você está limpinho, porque você é uma pessoa muito higiênica, muito bem cuidada, né? Você se troca, você se lava, você está sempre bem arrumadinho.
Mas um dia que acontece, isso acontece na vida de todos nós, que você por motivo de força maior não toma banho, você se sente imundo, você não consegue ter paz. Enquanto você não toma banho, você não tem alívio. Ou quem é acostumado a lavar bem os dentes, né? Acaba de comer, acaba de almoçar, e aí você passa um pouquinho, não lavou os dentes, não escovou o dente, você parece que você está com a boca toda cheia de cimento, e você fica com nojo de você mesmo. Eu sinto assim quando eu não leio a palavra de Deus. O meu espírito, ele fica desesperado. Eu preciso ler a Bíblia, porque eu tenho uma consciência, meu irmão, minha irmã. Eu, Ana Paula, tenho uma consciência que eu preciso desesperadamente desse bálsamo diário. Porque eu sou uma pecadora. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma mente suja. Ana, o que você está dizendo? Você tem mente suja? Então imagina eu, porque você tem um canal, você fala tanto, e as suas palavras são tão boas, você fala tanto da Bíblia com tanta facilidade, e pelo seu modo de falar, tudo indica que você não é uma pessoa que tem tempo para fazer besteira. Eu sou um ser humano de carne e osso, e eu posso garantir para os irmãos, eu tenho a mente suja. Muitas das vezes eu estou pecando, muitas das vezes eu penso mal das pessoas, principalmente as que me cercam. Às vezes eu andando na rua, eu vejo alguma coisa, alguém que eu conheço, eu penso mal dessa pessoa. Eu não falo, eu não estou aqui destilando com ninguém, eu não estou fofocando com o marido ou com quem está aqui perto de mim, não. Mas o pensamento está aí, o coração é esse. Quantas coisas passam pela nossa cabeça todos os dias, meus irmãos. É onde eu entendo que se eu não começo a ler a Bíblia e meditar e encher a minha mente com a palavra do Senhor e meditar em Deus, a oficina fica vazia e aí vem o diabo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e eu entendo que para a minha vida eu só posso resistir ao diabo lendo a palavra de Deus, sabendo que eu sou uma pecadora, sabendo que eu posso cometer pecado todo tempo, todo dia. Eu não sou perfeita, eu não sou justa. Como diz a palavra, não tem um justo, um só sequer. Porque essa carne é perecível. A minha carne é uma carcaça de pecado. Faço o que eu não quero, o que eu não quero eu faço. Então, desesperadamente, se eu não me lavo na palavra de Deus, eu vou estar suja como quem não toma banho todo dia. E o meu coração entra em agonia. Eu falo isso de toda certeza, o meu coração, meu irmão, minha irmã, se eu não medito nas coisas do Senhor todos os dias, o meu coração entra em agonia. Porque eu sei que eu estou num mundo negro que jaz no maligno. Estando neste mundo, nós estamos incluídos, inseridos num mundo que se você der um pouquinho de bobeira, ele te engole. A Bíblia fala que o inferno é insaciável e está sempre com a boca escancarada para tragar quem pode. Então, meus queridos, nós somos a luz do mundo, o Espírito Santo está em nós, mas basta pouco para você cair. E a Bíblia fala, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então a coisa é séria. Eu tenho uma consciência pessoal de mim mesma que os irmãos não têm ideia. Como que eu me preocupo com mim mesma? Alguém diria, uau, que egocentrismo teu, né? Você se preocupa com você mesma, sim, meu irmão. Porque se eu não preocupar com mim mesma, por mais que você que está aí do outro lado se preocupe, se coloque a orar pela minha vida, se eu não estou nem aí para ela, ela se perde. Porque quem vai subir ou quem vai descer é você, é o indivíduo. O mundo inteiro pode orar pela minha vida, como fez aquele Simão pedindo aos apóstolos, ore por mim ao seu Deus para que ele não faça comigo o que você disse. Os apóstolos poderiam se colocar a jejuar, chorar e orar pela vida desse Simão, mas se ele não queria, se o interesse dele não era realmente Deus, não era genuíno, o que adianta toda essa oração? É por isso que você está nesse barco sozinho. Você está dentro da família de Cristo. Mas você tem que fazer a sua parte. E você tem que preocupar e muito com você mesmo. Porque se você não tiver saúde, como você vai poder cuidar do seu próximo? Se você não estiver bem, como você vai poder dar testemunho? Pense. É o início do vídeo, foi isso que eu trouxe a palavra. Pensa. O crente precisa pensar. Que esta palavra venha a ser de grande meditação e motivação para você pensar sobre você mesmo. Porque o nosso amado Yeshua,
nome de Jesus Cristo na língua hebraica, Yeshua, ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai ser como nos dias de Noé. E nós estamos literalmente como nos dias de Noé. A maldade para todos os lados, transgressão, o amor se esfriou, o povo está casando, se dando em casamento, fazendo festa, agora é Natal, então nem se fala. E ele vai vir, meus irmãos. Pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a pouquíssimos anos, mas isso é tão certo como o sol que brilha sobre a sua cabeça. O nosso amado Yeshua está voltando. E quando ele vier, será que ele vai encontrar no teu coração a irrepreensibilidade? Isto é, ele vai ter o que repreender você ou ele vai te encontrar realmente sintonizado com a santidade dele? Pense. E assim que ele possa te abençoar com sabedoria, com humildade, com perseverança, com fé, com amor, com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, com força para disposição em se dedicar à leitura da palavra. Tempo nenhum de nós temos. Provavelmente você está me ouvindo com fone no ouvido, com rádio um pouquinho, volume alto, e você está fazendo seu serviço. Mas você está ouvindo a Ana Paula. Se você arruma tempo para ouvir a Ana Paula, arruma 10 minutinhos para ouvir a palavra do Senhor e lê-la, você e ele, tete a tete, face a face. Busque o Senhor no íntimo, no teu reservado, no teu privado. E o Espírito Santo, como ele foi até o eunuco, e depois daquele tempo, pode ter certeza que aquele homem cresceu, porque o Espírito Santo ensinou para ele tudo que ele precisava, ele também o fará com você. Amém? E assim eu vos deixo uma santa, abençoada semana. Hoje é sexta-feira, a gente já acabou a semana, né? Entra o final de semana, mas que o Senhor possa vos abençoar. Amém? Fique na santa shalom, na santa paz do Senhor. Amém, amém e amém.